Oi gente, paz do Senhor, eu sou o Gabriel. Eu sou o Leco. E eu sou o Yuri. E hoje nós estamos na lição 7 e temos como tema principal o genuíno culto pentecostal. Texto do dia. O texto do dia se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E a nossa síntese? O culto pentecostal genuíno tem a presença de Deus nos louvores, na oração, na manifestação dos dons e na pregação da palavra. Sua definição etimológica antropológica vem da palavra latim culto, que quer dizer adoração, quer dizer um culto que se presta a um ser supremo, com duas palavras no grego. A primeira é latreia e a segunda é proskunel. Latreia está ligado à adoração e proskunel está ligado a se prostrar, se render, reverenciar, prestar homenagem. Quando nós vamos olhar para a questão teológica, o culto é quando nós nos reunimos para render adoração a um ser supremo, a um ser maior. Isso tudo são os elementos que formam um culto. Pessoas reunidas para se prostrar, para bendizer e exaltar o seu ser supremo, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Leco, quando Benjamin Scott vai escrever As Catacumbas de Roma, ele escreve o culto dos pagões, aqueles que não tinham o Deus verdadeiro no coração. Muitos haviam em praças, esculturas, etc. Só que Benjamin Scott vai dizer, através da história, que todos eles estavam em busca de um Deus verdadeiro. Então, a junção dessas duas palavras, latreia e proskunol, é uma referência que existe um Deus verdadeiro que devemos nos prostrar e render culto a Ele. Assim como antigamente estavam buscando um Deus verdadeiro, hoje em dia muitos também estão buscando. Porém, nós sabemos que Deus existe, é único. Tópico 1. As reuniões do povo de Deus em Atos. Reuniões com oração. Uma das características do culto pentecostal é a oração. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2 que os discípulos estavam orando em uma data comemorativa. Isso quer dizer que a oração sempre teve seu foco no culto pentecostal, no genuíno culto pentecostal. Também relatamos Jesus. Jesus sempre orou. Ele demonstra a humildade e também um exemplo de que ele era filho de Deus, mas sempre entrava em contato com o Pai. Em Atos capítulo 4, versículo 31, demonstra que quando Pedro estava em cárcere, a igreja em Atos orou, a igreja intercedeu. Não foi buscar solução em Roma, não foi buscar solução nos tribunais, mas foi buscar solução nos seus joelhos, ou seja, a oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a igreja em Atos demonstra isso pra gente, que o genuíno culto pentecostal tem oração. Reuniões marcadas pelo temor de Deus. O culto pentecostal, ele tem várias características. E uma de suas características é a convicta certeza de que nós estamos entrando na presença de Deus, diante da presença do Mestre. Porém, se o culto estiver ocorrendo, todo mundo estiver sentindo a presença de Deus, estiver glorificando, e só você não está sentindo, não significa que o culto não é pentecostal. O problema não está no culto, o problema deve estar no seu coração, deve ter algum sujo aí, e você tem que se consertar com Deus, meu querido. Sabemos também que a nossa adoração eterna deve ser de forma respeitosa. Diante da santidade e da presença de Deus, todos nós devemos chegar com um quebrantamento sincero. Deus quer que você rasgue o seu coração diante dele. Lembrando que hoje já não existe mais separação entre Deus e homem. Ou seja, não existe mais a divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Depois que o véu do templo se rasgou, tudo se igualou e hoje o templo de Deus é santo. Mas só que, infelizmente, nem todas as pessoas que vão para o culto têm a consciência de que a partir do momento que você pisa no culto, você já está no lugar santo. E, infelizmente, acaba não tendo reverências diante disso. Inclusive, ele próprio já enfatizou isso em Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde ele diz: Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, a partir do momento que você está reunido em nome dele, ele já está se fazendo presente ali no meio de vocês, no meio de nós. E sempre essa presença de Deus deve ser respeitada por todos. Por isso, Gabriel, que ele fala em Mateus capítulo 18, versículo 20, que ele está no meio de vós, ou de nós. O Senhor Jesus, ele demonstra que está próximo de todos. Então ele não privilegia ninguém. Ele disse isso em Mateus capítulo 18, versículo 20. É a mesma distância que eu vou enfrentar para chegar até ele, é a mesma distância que você pode enfrentar. Mas isso aqui não denota que ele está tão distante que não podemos alcançar. Isso aqui é apenas uma referência para você entender. Eu sou um pobre pecador, sou miserável pecador, lavado pelo sangue dele, redimido e alcançado pela graça. Assim como eu posso chegar até ele, você também pode. Então é um temor, um respeito a mais pelo Senhor que é necessário.
O livro de Atos ele nos mostra pelo menos 2 ocasiões em que a presença do Altíssimo não foi nem dada importância, não foi respeitada. Ananias e sua esposa Safira, eles tentaram enganar com a oferta os discípulos. Eles venderam uma propriedade, uma terra, e falaram que tinham dado certa quantia, quando na verdade ficaram com parte para si. É aí que Pedro entra dando um tapa sem mão na cara desses desviados. Um tapa na cara simbolicamente, ele não deu tapa de verdade. Eu queria que ele desse, para eles poderem respeitar, mas não aconteceu isso. Ele, cheio do Espírito Santo, vem e diz em Atos capítulo 5, versículo 3 o seguinte: Ananias, por que encheu Satanás ao teu coração e fizesse com que mentisse para o Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não fica para ti, e vendida não está sobre o teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. O culto genuinamente pentecostal é essencial que tenha também a exposição da palavra. Não uma pregação da palavra qualquer, mas uma exposição, uma verdade bíblica ensinada de uma forma que as pessoas entendam e se encontrem no texto. Inclusive, sempre foi preocupação de Paulo. Como Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele diz isto que pregue a palavra. Então sempre Paulo vai estar dando ênfase à exposição da palavra. E o culto pentecostal tem que ter, é necessário que tenha exposição bíblica, entendimento. Nós temos que entender que existe um culto racional, um culto que a gente entende. Então, se não tem exposição da palavra, se não tem ensino bíblico, o nosso culto está incompleto. E a gente pode fazer uma referência aqui quando Salomão vai escrever em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo. Paulo antes, um pouco, ele vai dizer: pregues a palavra a tempo e a fora de tempo. Ou seja, tem tempo para tudo, mas há uma urgência de pregar a palavra, seja a tempo e seja sem tempo. Ordem e decência no culto. Culto e liturgia. O culto pentecostal não é desprovido de uma liturgia. Também a liturgia não é uma coisa do demônio. A liturgia ela serve como organização, como orientação. A palavra liturgia ela vem do grego chamada liturgion, que dela vem a nossa palavra liturgia, que está ligado à organização, que traz a ideia de um serviço ou dever público, que também quer dizer ministério. Que em Atos capítulo 3, versículos 1 e 2, vai falar sobre os ministérios que existem na igreja, que a igreja servia com mestres, com doutores e etc. Ambos estavam orando e jejuando. Não é raro ter uma liturgia em que o culto vai ser dirigido em etapas, mas ambas vão apontar para a adoração, ambas vão apontar para o momento da entrega, da devoção. Isso não é errado, isso é necessário que tenha. Eu posso usar o WhatsApp no culto? Também não, o WhatsApp já é muito exagerado. E Facebook? Ih, é coisa do demônio. A etapa sempre vai conduzir o povo à adoração. O que não é certo é fazer com que a liturgia esteja acima da adoração e do mover do Espírito Santo. Porque a liturgia, ela te reduzir, tem te limitar o Espírito Santo. Aí está o erro em que muitas denominações têm caído nesse problema, nesse erro. Lembrando que o Espírito Santo vai estar acima de qualquer liturgia. Paulo ele adverte que o nosso culto ele deve ser racional. Por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, a gente pode concluir que o culto racional é isso: sacrificar, se oferecer em sacrifício, em holocausto para Deus. Por meio das ações espirituais, nós podemos ser cheios, nós podemos ser edificados. E podemos também manter a nossa comunicação com Deus. O culto, ele é algo coletivo. E por esse motivo a gente não pode trazer ao culto um momento de manifestações particulares. Ou seja, você gosta de falar em línguas estranhas em voz alta, você se sente bem, você se sente confortável falando, mas é você que se sente bem. Então nós devemos respeitar isso. Porque nós estamos no meio de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Então isso deve ser sempre respeitado. É interessante, Gabriel, que Gutierrez Siqueira ele comenta essa questão. E ele diz que um dos problemas nos cultos pentecostais, em que acontece muitos exageros, é exatamente isso. São de pessoas com desejos, com vontades individuais, querendo impor algo no culto. O culto é algo feito coletivo, para Deus, não é para o homem. Tem pessoas que querem se satisfazerem no culto. Não, é Deus que tem que ser satisfeito, é Deus que tem que receber algo de nós temos que entregar a Ele. É isso que Paulo fala em Romanos 12. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É um grupo de pessoas se entregando numa forma de adoração a Deus. Nego, eu tenho uma pergunta. Se eu estou no culto, tem gente ímpia lá no culto, e fala em línguas, e ela sai dali escandalizada, o que eu devo fazer? Vai te converter. Lembrando, Lego, que nós não somos contra línguas estranhas. Jamais. Apenas queremos identificar aqui que deve ter ordem no culto. Essa é a finalidade dessas lições, é trazer o entendimento, acabar com esses exageros. Isso, todo exagero é ruim. O que tem levado o pentecostalismo a algo defasado são os exageros. Então esse momento de reflexão, essa revista,
É para isso, para a gente combater essas questões. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ainda dentro do assunto de usar o intelecto, também Paulo vai destacar que devemos ser racionais no ponto de profetizar. Aqueles que têm um dom da profecia principalmente. A orientação de Paulo é organizar o culto, é ter uma ordem de essência. Quando ele vai falar acerca do espírito do profeta sujeito aos profetas, vamos contextualizar isso. Hoje em dia, muitas pessoas que profetizam têm até às vezes uma dúvida se é realmente profecia do Senhor ou se é profecia da carne. Muitas pessoas dizem que estão recebendo de Deus e depois não conseguem lembrar daquilo que falou. Ou então, pelo menos, dizem que foi um ato do impulso. Sabendo assim, Paulo ele vai totalmente combater contra isso, dizendo que o espírito do profeta é sujeito a ele. Cada pessoa pode e deve controlar suas emoções. Isso é fato. Se eu tenho o dom da profecia e recebo uma mensagem do Senhor para declarar à igreja, eu sei o que o Senhor está enviando para mim e também sei o que vou transmitir. No século XXI, o pentecostalismo, infelizmente, muitas denominações têm banalizado isso. Você acessar o YouTube agora, assim como você tem acessado o nosso canal, e verificar profecias, muitas pessoas vão profetizar. Tem um acervo no YouTube. Porém, será que isso realmente é uma demonstração de que o espírito do profeta está sujeito a ele? Será que isso é uma demonstração, e eu não estou destacando aqui, que todas as profecias que estão na internet são banalizadas ou são da carne? Mas tem aquelas que realmente você percebe. Adorando a Deus em espírito e em verdade. Isso leva o texto de João capítulo 4, quando o Senhor encontra-se com a mulher samaritana. Muito tempo atrás, e até recentemente, pessoas colocavam Deus em um lugar, colocavam ela em um centro e diziam assim: só podemos adorar a Deus ali. Quando chegamos a essa parte do culto genuíno pentecostal, queremos enfatizar que a adoração em espírito e em verdade ela existe. Jesus falou isso para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E agora ou seja, ele usa lá um tempo presente. Esse tempo hoje acontece. Nós podemos adorar o Senhor onde quer que estejamos. Tópico 3. A musicalidade dentro do culto cristão. Você pode não saber ou pode não ter muita noção, mas Deus, ele valoriza a música dentro da igreja. Deus nos deu a corda vocal para que nós pudéssemos cantar. Então, se você acredita que você não tem capacidade para cantar, meu querido, tire isso da sua cabeça, porque Deus chamou adoradores, não cantores. Inclusive, Jesus cantou antes de ir ao Getsemane. Então, a musicalidade, ela tem um papel muito fundamental. Ela também é um meio de adoração a Jesus. Então, nós não devemos desprezar isso. Adorar com uma música de qualidade, biblicamente falando, e não elevando o homem e rebaixando a Deus, a Bíblia ela traz embasamento para isso. Quando você tem uma musicalidade no meio do culto cristão que eleve o nome do Senhor, não que ele precise disso, mas que cultue realmente a ele, que ele esteja no centro da adoração, da música, isso é biblicamente, isso tem veracidade. Vale ressaltar que há uns 2 anos atrás nós estudamos, ainda na escola dominical, comentado também pelo pastor Tiago Brasil, sobre louvor e adoração. Uma das coisas que nós aprendemos é que nós louvamos a Deus pelos seus atos e o adoramos pelo que Ele é. Então, ambos são em conjunto, ambos fazem parte desse momento de adoração. Você vai ver os salmos, né, Yuri? Os salmos também, como o saltério de Israel, lembramos que ali existem vários cânticos em vários momentos. Davi louvou o Senhor em vários momentos, quando ele perdeu seu filho, quando ele estava em meio à tribulação, quando ele estava sendo perseguido e até quando ele errou com Batseba. Ali, um famoso Salmo 51 vai dizer que ele se arrepende e pede que o Senhor lave ele com isopo. Também, no final, diz que o Senhor prefere principalmente um coração quebrantado do que holocausto e sacrifício. Seja isso, no Antigo Testamento retratando que holocausto e sacrifício eram animais e o Senhor recebia como oferta. Mas no Novo Testamento, na nossa era, o sacrifício e holocausto que nós devemos realizar somos nós mesmos. Somos nossa devoção no nosso coração, né? Louvor embasado nas Escrituras, que tenha fundamento bíblico, é o louvor que agrada a Deus, é a adoração que Deus ele recebe. O Gabriel aqui é um dos nossos referenciais de louvores, já que ele tem uma fundamental importância no meio musical de nossa igreja. Eu queria um pouco que ele retratasse isso aqui, já que ele tem uma noção maior do que a gente, que muitos hinos hoje, Gabriel, são levados para o homem no centro e não Deus. Só que isso está perdendo a frequência
já que está sendo bastante combatida pela Bíblia, né, Gabriel? Exatamente. A gente também tem que ter muito cuidado com isso, com os hinos que vão ser cantados na igreja, com os hinos que vão ser entoados na igreja. Porque hoje em dia muitas letras estão sendo generalizadas, muitas letras não têm um foco principal que é Cristo. Muitos hinos falam de vingança, falam de poder, falam de ego. Totalmente fruto da carne. Exatamente. E tudo que está relacionado a cânticos, adoração, deve ser evidenciado, deve ser elevado ao Senhor. Então nós temos que ter sabedoria, nós temos que orar, nós temos que santificar para sabermos escolher os hinos certos que devem ser entoados na igreja. Lembrando, pessoal, que os salmos foram louvados ao Senhor em momentos da vida. Isso quer dizer que você tem um momento da vida, faz a sua composição, o Senhor vai aceitar, com certeza, porque é uma emoção que está sendo ali textualizada, está sendo pautada e principalmente está sendo reverenciada ao Senhor. É o momento da sua vida. Isso o Senhor com certeza vai aceitar se for realmente um hino devoto a Ele. O pastor Ciro Zibordi, em seu livro Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria, ele tira um capítulo para falar sobre essa questão do louvor na igreja, da música. E ele fala alguma coisa interessante sobre o texto da nossa leitura, que é em Efésios capítulo 5, versículo 19, que ele fala, falando entre nós de salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele fala que o salmo, logicamente, é o que está na Bíblia, são os salmos, são louvores, são canções. Os hinos são composições inspiradas na Bíblia. Nós cremos isso, que existem letras que cantam a Bíblia, que falam da Bíblia, que falam de Cristo. E ele fala dos cânticos espirituais, que é mesmo hino que tem referência bíblica, mas você vai louvar na unção, no poder, na presença do Espírito Santo. Esses são os elementos que formam a espiritualidade no louvor do culto pentecostal. Então você da sua congregação ou denominação que está visualizando esse vídeo e tem uma pergunta sobre algo que a gente possa esclarecer aqui, coloque nos comentários. Vamos até realizar um grupo no WhatsApp para você poder adentrar e vamos estar lá com vocês. Perguntas, vamos colocar no vídeo, Sugestões, nós vamos estar aceitando, entendeu? Queremos chegar mais próximo de você. Não queremos deixar muito essa longitude que existe sem uma interação. Por isso que tem algumas novidades aí. Coloque as suas perguntas, o nosso querido cameraman vai perguntar e a gente vai responder aquilo que ele vai tentar não fazer careta, não conseguiu. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês que estão acompanhando o nosso vídeo, gente. Queremos só enfatizar aqui que nós vamos estar aceitando perguntas, tudo relacionado ao pentecostalismo, ao Espírito Santo, e vamos estar respondendo num próximo vídeo. Vamos estar respondendo as perguntas dessa lição. Mas se tiver alguma pergunta extra, a nossa equipe vai filtrar e vamos perguntar. Aquelas que tiverem uma urgência maior, iremos responder. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo. Linguiça. Tá parecendo mesmo, eu sou linguiça. O culto pentecostal genuíno. O culto pentecostal ele tem várias características. E uma de suas características... que foi? Bom, Cara dele, parece um esquento do Doug, sabe? A gente também sabe, devemos saber. Nós. Sabe quando eu tenho aqui, ó. Vai lá. Ó, não tem aqui. É fake Essa é a news, né? postura do Enem. E a sua esposa Safarias. Safira. Safarias? Eu posso bater foto? Eita! calma lá. Agora pegou! Essa pergunta eu passo para os universitários. Jurei! Combatida pela Bíblia, né, Gabriel? Exatamente. Não acredito, só Gabriel. Não, peraí.